você vai ver pingando mais ou menos 4 mil reais por mês. Não fique dependendo de dinheiro dos outros. Se você quer alguma coisa, vai trabalhar para fazer o teu próprio dinheiro. Quem tem mentalidade pobre depende do dinheiro dos outros sempre para fazer as coisas. Consequentemente, é sempre uma pessoa endividada, que metade do salário dela é para pagar boleto. Nunca me meti numa dívida. Não é porque a tua vida tá mudando, você vai começar a ser uma mula que rasga dinheiro por tudo. O pobre que começa a enriquecer, ele começa a perder a simplicidade e começa a perder a noção de o que vale e o que não vale. O que é independência financeira para você? Se a gente for pensar na liberdade e independência financeira plena, é você ter uma grana que você não depende de ninguém para se sustentar. Então a ideia da independência financeira quer dizer o quê? Eu não dependo de dinheiro dos outros para viver. Isso vai ser alcançado como? Quando você tiver renda passiva. O que é renda passiva? Renda passiva é o oposto de renda ativa. Renda ativa é aquela rendimento, rentabilidade que você tem que fazer alguma atividade. Por isso que ativa. Eu tenho que fazer uma atividade pro dinheiro pingar. Renda passiva é a atividade que você vai fazer que vai entrar dinheiro, ou melhor, atividade não, né? É quando você vai receber dinheiro sem fazer alguma atividade. Só que, assim, não tem nada que não vai te dar algum trabalho. Mas a ideia é essa, você ter uma grana entrando que você não depende mais de dinheiro dos outros. O ideal é o investimento. Então, por exemplo, se você investe aí 500 mil, se você tem 500 mil, você vai ver pingando mais ou menos 4 mil reais por mês na sua conta, sem fazer nada, só de lá o dinheiro. Então, com 4 mil eu já consigo viver. Se 4 mil for o suficiente para você manter o seu nível de vida, o seu custo, você já não está dependendo do dinheiro dos outros. Então, primeira coisa para você alcançar sua independência financeira é você eliminar essa mentalidade que é impregnada na cabeça dos outros, de que a gente depende do dinheiro dos outros para viver. Exemplo, eu queria tanto fazer alguma coisa, vou fazer um empréstimo, dinheiro dos outros. Quebrou aqui a bateria do carro, vou usar o limite, o cheque especial, dinheiro dos outros. Eu queria tanto comprar aquela blusa da marca tal que eu vi no shopping, vou parcelar no cartão de crédito, dinheiro dos outros. Então, desde cedo meus pais me ensinaram, não fique dependendo de dinheiro dos outros. Se você quer alguma coisa, vai trabalhar para fazer o teu próprio dinheiro. Por isso que eu falo tanto de renda extra. A maioria das pessoas acha mais fácil para pegar o cartão, acha mais fácil o empréstimo consignado, o limite, o cheque especial. Isso nunca foi uma opção pra mim, porque quando eu precisava de algo, eu trabalhava mais pra gerar aquela renda. E essa é uma diferença de quem tem uma mentalidade que tá pronta pra enriquecer, de quem tem uma mentalidade de alguém que vai ser pobre a vida inteira. A pessoa que tem mentalidade rico, ela cria o dinheiro dela por meio de trabalho, de empreendedorismo, de o que quer que seja. Quem tem mentalidade pobre depende do dinheiro dos outros sempre pra fazer as coisas. Consequentemente, é sempre uma pessoa endividada, que metade do salário dela é pra pagar boleto, né? Então, esse é um ponto importante. Se a gente não tiver essa mentalidade de eu preciso gerar o meu próprio dinheiro, em vez de eu consigo fazer isso dependendo do dinheiro do banco, você nunca vai ter sua independência financeira, porque você não está criando o seu próprio dinheiro. Então, a ideia da independência é você não depender do dinheiro do teu chefe, do seu salário do quinto dia útil. Tudo bem você ter. Claro, é maravilhoso ter. Só que se você quer ser independente, cada vez menos você tem que depender daquele salário. Porque se você depende 100%, não tem dinheiro, não tem investimento, não tem reserva, se você for mandado embora, você tá ferrado. Por quê? Porque você dependia daquele salário. Então, também tem a questão de você ir criando independência. A independência financeira não é um negócio tipo assim, plim, hoje eu sou independente. Não, eu tô criando minha independência financeira, desde sempre. Conforme você vai investindo, você vai desequilibrando, né? Aquela dependência total do seu salário, ela passa a ser menos necessária, porque você tá criando o seu pé de meia. E vai chegar uma hora que você vai dependendo cada vez menos do seu salário e começando a ter o seu próprio dinheiro que vai te gerando renda passiva. Hoje eu já teria uma vida tranquila com o que eu tenho? Já, porque meu custo é muito baixo. Eu e a minha esposa juntos, o nosso custo é 3.500 por mês. Não é que a gente gasta isso, é o que é o meu custo. Se tudo der errado, o meu custo hoje é 3,5. Eu não tenho dívida, não uso cartão de crédito pra parcelar nada, meu APzinho é pequeno, mas tá quitado, meu carro tá quitado. O que a gente gasta? Supermercado, condomínio lá do prédio que a gente mora, alimentação e plano de saúde que já tem no trabalho da minha esposa. Aí água, luz, que é coisa pouca, que vai dar 500 pau tudo. Então, o meu custo hoje é 3,5 pau. Aí entra aquele erro da pessoa, de que ele tem um nível muito caro. Tem gente que tem 20 mil reais de salário, só que o custo dela é 16. Caramba, por que teu custo é 16? E eu não tô falando que tem que gastar só isso. Eu tô falando que eu posso gastar quanto eu quiser. Só que
a minha necessidade mensal é 3,5 pau. Então, o ponto é, quando você tem um custo baixo, sobra muito dinheiro pra você fazer o que você quiser à vista, sem ter que se planejar. Se uma pessoa que tem uma renda familiar, contando o marido e a esposa, de 8 mil, conseguir ter um custo fixo igual o meu, que é de 3,5 pau, sobra 4,5 pau pra ela fazer o que ela quiser e pagar à vista todo mês. O que é o pobre? O pobre é a pessoa que tá toda endividada, é a pessoa que não tem dinheiro nenhum investido no banco, na poupança, no CDB, ações, qualquer coisa, não tem dinheiro nenhum e ela trabalha o mês inteiro só pra pagar boleto. O estado, a situação de um pobre pra mim. E tem gente nessa situação que ganha 5, 10, 20 mil, tem gente de todo tipo que tá assim, todo endividado, não tem dinheiro nenhum investido e trabalha o mês inteiro pra pagar boleto. Perfeito. Beleza, então esse é o pobre, pra mim. Só que aí, tem uma divisão que eu faço, o pobre que tá ferrado, o pobre que tá todo cagado, o pobre que tá lascado e o pobre que tá ok. Eu sou pobre? Sou. Por quê? Porque ele não tem dinheiro nenhum investido. Só que é o pobre, porque aí a gente vai ter diferentes tipos de pobre. Até tem classe A, B, C, D e E, tem a extrema pobreza. Qual que é o objetivo do meu canal? O meu canal não é transformar ninguém em milionário. Se conseguir, maravilha. Eu vou ficar feliz pra caramba. Mas o objetivo do meu canal é fazer com que as pessoas consigam ter a vida de qualidade que eu tinha antes de ter meu canal. E eu era um cara CLT que ganhava 3 pau e tinha família pra sustentar, financiamento, carro, tinha um monte de coisa. Nunca me meti numa dívida. A minha única dívida na vida foi o financiamento do apartamento que eu moro até hoje em Osasco. Meu carro eu pagava à vista. Só que como? Renda extra. Então entende? Eu era um CLT como todo mundo é. Só que eu tinha outras 6 fontes de renda que faziam eu trabalhar que nem uma mula, como quase ninguém faz. É isso aí. Né? Então, por isso que um dos pilares do meu canal hoje é a renda extra. E eu continuo tendo renda extra até hoje. Com isso, eu nunca tive que parcelar nada no cartão de crédito. Porque assim, a educação financeira ela é um tripé. É você saber ganhar dinheiro, você saber usar o dinheiro com inteligência e você saber multiplicar o seu dinheiro. Eu sempre fui muito bom nas duas primeiras, mas nunca manjei nada de investir. Então eu comecei o canal falando do que eu sabia. Porque é a simplicidade que vai fazer com que você consiga conquistar sua casa, ter um carro quitado, não fazer dívida, não ter uma fatura de R$1.200 no cartão de crédito, poder viajar. E eu não trabalhava o mês inteiro pra pagar boleto. Que é o que o Pai Rico, Pai Pobre fala da corrida dos ratos no livro dele, né? O que é a corrida dos ratos? É tipo aquele ratinho que fica rodando numa roda lá, né? Que fica girando e não sai do lugar. Então você trabalha pra ganhar dinheiro, pra pagar boleto, pra ficar sem nada. Pra ganhar salário no 5º dia útil, pra pagar os boletos, pra ficar sem nada. Sabe? É a vida, isso é uma vida pobre. O dinheiro que caía no 5º dia útil, por eu ser uma pessoa simples, era pra eu curtir com a minha esposa e conquistar sonhos. Não é porque a tua vida tá mudando, você vai começar a ser uma mula que rasga dinheiro por tudo. Então, a gente curtir, a gente ter experiências legais, a gente viajar, a gente comer num restaurante legal quando a gente quiser, mas rasgar dinheiro é a pessoa que perdeu a preocupação e não tá nem aí em comparar preço, ver custo-benefício. É importante isso porque quem não tem educação financeira ouve isso e já vai logo comentar: ser rico pra quê? Você é muquirana. Não, uma coisa é ser rico, outra coisa é ser burro. E o rico burro é aquele que paga caro por coisa que não vale aquilo. Então, vou dar um exemplo, vai. Eu sou zero ostentação, cara. Nada de ostentação, não gosto de nem a pau. Por que custa R$280 um boné de pano, velho? Entende? Tem que valer. Ai, Duda, mas você tem dinheiro, mano. Eu sou tapado de pagar 300 num boné, velho, pelo amor de Deus, né? E aí, o rico, ele começa a ganhar, o pobre que começa a enriquecer, ele começa a perder a simplicidade e começa a perder a noção de o que vale e o que não vale. Uma coisa é você pagar caro numa coisa que vale aquele preço, outra coisa é você pagar só por causa de uma etiqueta. Que o material é o mesmo que qualquer outro, você não pode mensurar a riqueza de alguém simplesmente com base no que ela tem. Porque hoje, por exemplo, iPhone 15 é coisa de rico ou não é? Cara, eu vejo mais pobre com iPhone 15 do que rico. Cara, todo mundo no vagão tem iPhone 15. Então não é um item de rico. É um item de qualquer pessoa que pode se endividar e consegue ter. Mas aí a reflexão que eu queria trazer é a seguinte. Cara, tem gente que gosta de ostentação? Tem. Só que eu conheço hoje mais pessoas muito ricas e eu vejo como muitas pessoas compram coisas caras simplesmente pelo status pra fazer negócio. Eu tenho um Porsche porque eu sou um empresário e eu quero estar no ciclo dessas pessoas pra fechar negócios e eles têm que ver que eu sou rico. Só que sabe uma coisa interessante que eu tenho ouvido bastante?
sobre como essas coisas de ostentação, elas te proporcionam um prazer que em pouco tempo vai embora. Mas tem um pouco a ver com isso. O prazer de você chegar lá, Sim. aí quando você conquista, legal. Quando você começa a enriquecer, tem o cara que quer ostentar. Só que você começa a ter a noção de tipo assim, cara, eu poderia ter esse carro, mas eu não quero. Eu poderia... Isso é da hora. Isso é uma sensação incrível. Principalmente quando você vê alguém ostentando, pagando de malandrão, aí você pensa, eu poderia comprar isso aí à vista se eu quisesse hoje. Só que eu não quero, porque eu tenho outras prioridades. Então eu acho que conforme você vai enriquecendo, Exato. você vai vendo que a liberdade e a independência financeira vale muito mais do que coisas. As pessoas que não têm inteligência financeira, elas não costumam entender a inteligência das que pensam. Então a pessoa que tem inteligência financeira, ela não gasta dinheiro com qualquer coisa, porque ela tem propósitos maiores. E é isso que diferencia uma pessoa que tem inteligência financeira e que fala não de um muquirana. O seu nonô, por exemplo, você deu. É o tipo de cara que guarda dinheiro pelo dinheiro. Aí a pessoa chega e fala, caixão não tem gaveta, vai deixar dinheiro pro anticristo. Não, eu não vou. Eu tô evitando de comprar coisas que eu tenho sonhos maiores. E isso vai variar conforme a pessoa. No meu caso, por que eu junto dinheiro? Pra construir a casa dos sonhos que a minha mulher quer ter. Cada um tem um sonho. Não dá pra eu julgar o sonho da pessoa. A pessoa fala, mas por que você pode sonhar com a tua casa e eu não posso sonhar com a minha correntona de ouro de 10 mil quilates? Cara, você até pode sonhar, só que o que você não pode é fazer besteira e não ter dinheiro no banco e reserva de emergência. E esse que é o problema da pessoa que não tem educação financeira. Ela não tem nada. E aí, por mais que ela tenha coisas que o rico também tem, ela não tem o dinheiro que o rico tem no banco. Então, se ela for mandada embora, ela tá ferrada. Se o rico que tem também a correntona de ouro for mandado embora, ele tem dinheiro investido, tem reserva de emergência, tem casa própria. Tem ou deveria ter, né? Então, a pessoa que ela só vive com base na ostentação, só tem coisas. E ela não tem nada que pra garantir um problema de um desemprego, de uma crise, alguma coisa do tipo. Então, você pode sonhar o que você quiser. Tenha. Só que você só não pode botar isso como prioridade à frente de quitar suas dívidas, ter uma grana investida e ter uma reserva de emergência pra ficar aí tranquilo caso dê algum problema.